Olá meus amigos, professor Alexandre Herculano, vamos dar início hoje ao nosso curso sobre a LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210. Já era um órgão que vinha pela própria lei do SUSP, né, Lei 13.675, como um órgão operacional de importância para o SUSP, envolvendo, né, o que é o SUSP? É o Sistema Único de Segurança Pública. Então, essa execução da pena, muitas vezes o aluno ele confunde que seria somente uma execução dentro de uma penitenciária, e não é, tá pessoal? Porque essa execução vai depender do regime que foi aplicado a este condenado. Por exemplo, se ele foi condenado aí, vamos supor, por um regime aberto, então vai ter uma aplicação diferente de quem foi condenado em regime semiaberto e fechado. Então, é claro, depois ele vai poder fazer a sua progressão, né, conforme o artigo 112, e falar em artigo 112, nessa introdução do nosso curso aqui, artigo 112 e 52 são artigos de extrema importância. O 52 porque trouxe várias novidades aí, justamente aí para o regime disciplinar diferenciado, e o 112, pessoal, fala sobre progressão do regime de pena, cai muito, ele tem vários pontos ali que nós vamos trabalhar. Porque quando a gente fala de progressão, hoje segue o quê? O artigo 112 que vai desde 16% tá, de cumprimento da pena até 70% do cumprimento da pena. Então, depende se é um crime comum, se é sem violência ou grave ameaça, se é um crime hediondo, se é um crime hediondo com resultado morte, tudo isso a gente vai falar. Então, aquele que é condenado, ele está sujeito, né, a um regime, nesse caso, aberto, semiaberto e aberto. Então, aí sim a gente fala de execução, porque os estabelecimentos penais são vários estabelecimentos penais. E não só ali, pessoal, o estabelecimento que muita gente conhece, que é a penitenciária, onde cobre ali o regimento fechado. Mas, pessoal, existe ali, por exemplo, hospital de custódia, se a pessoa é portadora de alguma insanidade, né, mental, então ali, dependendo do caso, ela pode cumprir a sua pena no hospital de custódia. Nós temos ali a casa do albergado, né? Então existem vários estabelecimentos, não é só mostrando para vocês o que nós vamos trabalhar, a gente vai varrer, né, artigo por artigo, toda a LEP, isso mesmo, toda a LEP, e lá no final vou trazer algumas questões para vocês, para exemplificar aqui, para a gente fechar essa parte aí de LEP. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então a trabalhar aqui a LEP, vou jogar aqui na tela, a Lei de Execução Penal para vocês, está aí a Lei 7.210. Vamos seguindo, vamos para o nosso primeiro artigo. Então o que diz aqui? Que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração, tá, social do condenado e do internado. Então aqui, pessoal, o primeiro ponto aqui importante é o seguinte: aquele que foi condenado, ele vai cumprir a sua pena respeitando um dos princípios de extrema importância também para a LEP, que é justamente o princípio da individualidade da pena, ou seja, ele vai cumprir a pena, porque às vezes, né, existe ali um grupo, uma organização criminosa, que uns praticaram mais crimes que o outro, outros, né, enfim, dependendo da ação criminosa, então nem sempre todos vão ter a mesma pena. Então ali segue o princípio da individualização da pena. Se a pessoa é maior de 60 anos, se é uma gestante, se, né, está amamentando, então isso cada um no seu quadrado. Então cada um vai cumprir a sua pena, ou seja, vai ter ali a sua execução penal de acordo com as suas particularidades, vamos dizer assim, tá? Então nem sempre, tá, pessoal? Cuidado. Um vai cumprir, por exemplo, eu posso ter cometido o crime junto com uma outra pessoa, maior de 60 anos. E aí, né? E nós dois vamos responder por homicídio, fomos condenados aí por 10 anos. Só que o cumprimento da pena dele, devido à idade, pode ser diferente da minha. Dependendo dos antecedentes, pode ser diferente da minha. Então isso tudo quem vai decidir, é claro, o juiz, uma vez que ele colocar, ele vai dar o regime da pena, mas o juiz da execução, o juiz que julgou o crime, né, que condenou. Aí depois tem o juiz da execução que vai seguir o princípio da individualidade da pena, até porque tem a comissão técnica, né, a comissão técnica de classificação. A gente vai falar aqui do CTC, comissão técnica de classificação, é justamente para isso, para classificar, ver realmente onde que aquela pessoa vai cumprir a sua pena. Então vamos aqui na tela, vamos avançando então aqui. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade
desta lei e também do Código de Processo Penal. Então, sempre, né, como uma norma complementar, norma que vai subsidiar, nós temos aí o Código de Processo Penal, até porque a LEP é uma lei de processo, ou seja, uma lei processual, tá, pessoal? Uma lei de processual penal. Então, sempre que quando vem em outros concursos, vem lá na parte de processo penal. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando, tá, pessoal, cuidado com isso aqui, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Primeira pegadinha de prova aqui que eu vejo muito, né, muito em concurso público, ó, quando ele fala aqui, ó, preso provisório, condenado, Justiça Eleitoral ou Militar, é aplicado? Também. Aí o que as bancas gostam de dizer? Que esta norma não se aplica à Justiça Militar. Esta norma não se aplica à Justiça Eleitoral. Errado, pessoal, tá? A lei é bem clara, ó, condenado, ó, preso definitivo ou provisório. Tá? Provisório, existem várias regras interessantes que a gente vai abordar aqui, por exemplo, como remir. Né? O que é remir a pena? É a remissão. Você ou trabalhar ou estudar, você ter uma atividade que vai reduzir o tempo da sua pena. A pessoa que cometeu um crime e ficou 15 anos, ela pode, muitas vezes, devido a trabalhos, né, estudos, reduzir esse prazo, né? Às vezes reduzir. Então, por exemplo, cada 3 dias de trabalho, ela vem remindo um dia de pena, né? A cada 12 horas de estudo, remir um dia de pena. Então, isso tudo a gente vai trabalhar. Só estou mostrando para vocês por quê? Porque aqui, tanto a Justiça Eleitoral quanto a Justiça Militar, então o que ele diz aqui? Quando recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Posso aplicar então a LEP? Posso aplicar. Não é somente para os demais crimes comuns, tá? Justiça Eleitoral e Justiça Militar, há essa possibilidade aqui também. E o preso provisório, conforme eu falei para vocês, tem muitas regras parecidíssimas com o preso definitivo. Então, como uma delas que eu acabei de falar para vocês, a questão da remissão da pena, a gente vai falar sobre isso aqui também. Vamos então aqui avançando, vamos seguindo aqui na tela ao artigo 3º, que diz que, então, ao condenado e ao internado, o internado é aquele que realmente está lá, por exemplo, no hospital de custódia, que eu falei para vocês que eles não vão cumprir a pena privativa de liberdade, mas vão cumprir o quê? Vão cumprir lá a sua medida, né, uma medida de segurança, enfim, porque ele vai cumprir a pena? Vai, mas não dentro de um estabelecimento que a gente chama de penitenciária, e sim de um estabelecimento penal que nós chamamos de hospital de custódia. Avançando, então, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, não haverá qualquer distinção, tá, pessoal, de natureza racial, social, religiosa ou política. Então aqui os preceitos constitucionais, né? A maioria dessas leis penais segue os preceitos constitucionais. Por quê? Porque tem que respeitar, né? Ou seja, dar o acesso à questão. A gente vive num país laico, né? Ou seja, você não tem uma religião definida. Então ao preso, né, tem esse amparo legal. A pessoa ali, independente da religião, ela tem que ter as condições que ela possa seguir, ou seja, com o seu dia a dia, fazendo as suas, respeitando, né, as suas orações, enfim, suas rezas, enfim. Então, sempre respeitando o que aqui a norma diz. Questão de raça também, né, cor, isso é muito importante, né, vem justamente aí, alinhado à própria lei 7.716, que trata lá da lei do racismo. Então, não tem esse negócio de botar, por exemplo, pessoas de uma cor numa cela, pessoas de outra cor em outra cela, não existe isso. Ok? Então, se a banca falar tentar fazer qualquer pegadinha aqui, sabe que, né, não dá para errar esse tipo de questão. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, essa parte aqui, pessoal, é uma parte, né, mais introdutória. Tem questões sobre isso aqui? Tem, mas aqui a gente começa já a trabalhar pontos que realmente aí caem bastante em concurso público, quando a gente fala ali do condenado e do internado, ok? E justamente aqui vamos trabalhar a parte da classificação. Olha que eu falei para vocês, né, que aqui nós vamos seguir o quê? O princípio da individualização penal, né, da individualidade da pena. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, olha o que eu falei lá no início lá, e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Tá aí, ó. Princípio que cai bastante, esse artigo 5º aqui, muito cobrado aí em concurso público. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará, ó, classificação por quê? Por uma CTC. CTC, classificação, Comissão Técnica de Classificação. Que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório, tá? Tanto o condenado bem como o preso provisório. A gente vai ver, pessoal,
que essa CTC aqui, ela tem uma composição, já vou até adiantando para vocês, a gente já vai ver já já. Né? Você tem, por exemplo, lá, quais são as composições? Tem um psiquiatra? Tem. Tem 2 chefes de serviço? Tem. Eu não vou escrever aqui que eu já vou mostrar para vocês. Mas tem um psicólogo, tem um assistente social, tem tudo lá. Vamos seguindo aqui. Aqui, ó, já está até aqui, ó. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor, tá? Que é a autoridade administrativa, né? O diretor, então ela é presidida pelo diretor do estabelecimento penal e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, tá? 2 chefes, no mínimo, tá? No mínimo. Pode ter mais? Pode, porque a norma fala no mínimo. 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único diz que nos demais casos a comissão atuará junto ao juízo da execução, né, e será integrada aí, por fiscais do serviço social. Então tá aí, pessoal, essa composição é uma boa questão que pode vir aí a banca de vocês pode cobrar essa composição, então não vamos dar mole. Tudo que eu marcar aqui para vocês falar, ó, a banca pode cobrar. Dado, tá, pessoal? Tem muitas questões desatualizadas por aí, porque o pacote anticrime, a lei 13.964, ela é uma lei de 2019 que entrou em vigor em início de 2020, é uma lei que alterou vários dispositivos e incluiu, né, algumas informações na LEP, na Lei 7.210. Então tem que tomar cuidado com algumas questões antigas aí que pode, né, atrapalhar até nos seus estudos aí, quem não domina um assunto, quem ainda não estudou. Pessoal, então vamos lá, vamos seguindo aqui, artigo aqui 8º agora aqui na tela, vamos seguindo essa parte inicial muito importante, com muitas questões aí de concursos anteriores também, que caem, esses assuntos que são bem cobrados. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, regime fechado, tá? Será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Mesma coisa seguindo, né? Então existe lá, né, a questão de submeter o condenado em regime fechado, cuidado, que a banca pode colocar o condenado, né? Se falou só o condenado, tá errado, porque o condenado ele pode ser em regime aberto, semiaberto ou fechado. Então regime fechado, aí sim, teria lá a aplicação do exame criminológico, que o exame criminológico é justamente para verificar a questão da sanidade, tá, pessoal? O exame criminológico, grave isso aqui, né, porque as bancas gostam de inventar vários tipos de exame que não existem, tá? É exame criminológico. Parágrafo único, ao exame criminológico aqui que nós estamos falando, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então aqui ele traz a exceção, né, caso seja alguma determinação do juiz, alguma coisa assim, dependendo do caso, tá? Mas em regra é o condenado, tá bom? Lembre disso, é o condenado em regime fechado. Isso aí é a regra que cai bastante em prova também. Seguindo aqui, nós temos aí o artigo 9º que fala sobre a comissão. Então a comissão no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando aí a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, né? Nesse caso, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos aí privados, né, dados e informações a respeito do condenado, ok? Que mais? Realizar outras diligências e exames necessários. Então, outras diligências e exames também necessários aí que vão ajudar nessa avaliação aí. Seguindo aqui, o artigo 9º, ó, 9º, o que diz o artigo 9º? O artigo esse que foi aí justamente alterado pela Lei 13.900. Já tivemos essa inserção desse artigo em 2012, tá? Em 2012, e depois ele foi alterado aí pela Lei 13.964 de 2019. Então nós temos lá, pessoal, condenado por crime doloso, ó, primeiro ponto, falei doloso ou culposo? Doloso. Condenado por crime doloso praticado com violência, né, grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente. Pessoal, isso aqui passa a ser até falta grave, a gente vai ver, tá? Quando ele está submetido à regra do artigo 9º, se ele desrespeitar, passa a ter até falta grave. E as faltas graves nós vamos falar aqui. Não vamos falar das faltas médias e leves, porque elas não vêm. Quando elas vêm justamente aí, no regimento aí da Polícia Penal, tá? Ou seja, no regimento, na lei, né, que a gente fala, lei de execução do Estado. Aí sim você tem
lá as faltas leves e médias. Aqui a gente vai trabalhar somente as graves porque a Lei 7.210 destaca essas faltas lá também na norma. Vamos lá, deixa isso bem explícito na norma. Então aqui, pessoal, é somente a identificação do perfil genético mediante a extração de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, tá? Então, tá aí essa identificação do perfil genético e essa extração que as bancas cobram aí bastante também. Isso desde quando entrou lá em 2012, já vinha sendo cobrado aí. Parágrafo 1A do artigo 9A, também redação aí, alterada pela Lei 13.964, diz que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas. Então essa regulamentação, garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando aí as melhores práticas da genética forense, envolvendo aí a área forense e a área pericial. E aqui, já com a mesma redação de 2012, que diz o seguinte: a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Deixando aí bem claro aí para vocês. Deve ser viabilizado ao titular de dados, genético, o acesso, nesse caso, aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como também a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou aí esse dado, no caso, de maneira que possa aí ser contraditado, no caso, contraditado pela defesa, tá? Seguindo aqui, no parágrafo 4º, traz a seguinte redação, também alterada, bem como terceiro, alterada pela Lei 13.964, diz que o condenado pelos crimes previstos no caput, e foi justamente o que a gente falou, aquele com violência ou grave ameaça, contra a liberdade, contra a vida, liberdade sexual, nós falamos lá, e algumas bancas gostam até de mencionar, pessoal, que são os crimes, olha só, que estariam sujeitos somente aos crimes hediondos, você não vai cair nessa pegadinha. Então a norma deixa bem claro, violência ou grave ameaça, crime contra a vida, liberdade sexual. Então tem que gravar esse artigo 9A, porque as bancas gostam de cobrar isso aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui então. Então o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. A amostra biológica, então o artigo 5º também é alterado pela própria lei 13.964, pacote anticrime, diz que a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para um único e exclusivo fim, de permitir a identificação pelo perfil genético, de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando aí autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Então isso aí não pode. Uma vez que identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Para qualquer outro fim. Avançando aqui, seguindo, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas, no caso, por perito oficial. E quem é o perito oficial? É qualquer perito aqui? Não, o perito oficial. Então, esse perito criminal, perito concursado, seja um perito odontolegal, ou perito legista, ou perito criminal, aquele que faz o exame perinecroscópico, aquele que faz local de crime, então, ou que trabalha em laboratório, somente eles, Isso reforça até lá a Lei 12.030, que deixa bem claro que as pessoas que podem exercer atividade de natureza criminal é o perito criminal, o perito odontolegal e o perito legista. Então, só eles que podem fazer essa extração conforme a LEP aqui. Então, isso aqui é importante, que aí pode dizer que pode ser qualquer policial, qualquer servidor, qualquer pessoa especializada. Não é bem assim, A norma deixa bem claro no parágrafo 7º que tem que ser por perito, serão realizadas, não é poderão, serão realizadas por perito oficial. Olha aqui, que eu falei para vocês, lá no iniciozinho desse artigo 9º que eu falei, constitui falta grave. E a gente vai falar das faltas. Essas faltas, todas que estão aqui, elas são graves, e nós vamos falar de um capítulo que fala das faltas disciplinares, começa lá no artigo 49.
E lá tem o artigo 50. O artigo 50 fala de falta grave lá, né? A questão de fugir, provocar acidente de trabalho, descumprir lá as condições impostas no regime aberto, por exemplo, né? Recusar submeter, aqui nesse caso aí, ó, ao exame de extração de perfil genético. Isso tudo é falta grave. Então a gente vai aprender todas as faltas lá do artigo 50 e vamos falar de um artigo importantíssimo que é o 52, que fala sobre o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Vamos lá, seguindo. Aí sim, antes da gente entrar na assistência, né? Vamos pra gente não quebrar, vamos dando aqui para mim. Ó, pontos que vocês têm que levar em consideração até agora, que nós falamos. Por exemplo, não é tudo, ó, pontos importantes aqui, antes da gente começar a entrar nesse capítulo da assistência, para a gente não quebrar ali o raciocínio. Tudo que eu estou falando aqui, que eu vou falar em regra, nós aplicamos tanto ao preso condenado, como ao preso definitivo, né? Porque muita gente acha que o preso provisório tem regalia. Não tem. Se ele é provisório e está cumprindo a execução, tá na execução penal, ele vai ter até os mesmos deveres, né, e os mesmos direitos, inclusive de remir a pena. Então vamos supor que ele é preso provisório e sabe que o caldo vai engrossar para ele, né? Por exemplo, o cara foi lá, não foi condenado, mas está sendo investigado, então, né, mas está sob uma prisão provisória, que é aquela, de repente, uma preventiva, por exemplo. Então, ali, ele sabe que o bicho vai pegar para ele, então o que pode acontecer? Ele, pô, calma aí, se eu vou ser condenado, eu vou fazer o seguinte, eu vou já começar a trabalhar aqui, porque de repente eu não posso ser que eu pegue uma pena X, uma pena não tão alta, não tão baixa, mas que já vou começar aqui, até porque se ele entrar no regime aberto, ele já vai estar trabalhando, por exemplo, né, que é uma das condições, mas no regime semiaberto, né, no regime fechado, então ele já começa a trabalhar e uma vez que condenado, quando ele vier condenado, aquele tempo da pena, quando ele era preso provisório, aquele prazo vai servir para ele também remir, estudar a leitura. Então a remissão ela pode ser até por leitura, ainda é um posicionamento do STJ, falei para vocês, não vou aprofundar aqui em julgados, mas tem alguns que vale a pena falar, como por exemplo essa questão da remissão pela leitura, né? Porque pelo estudo a gente sabe. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui essa parte da assistência, que é outro ponto aí, tudo aqui é importante, mas sempre que eu destacar aqui, ó, pessoal, grave isso aqui, porque pessoal, são 15 anos. Nesses 15 anos eu já falei tanto de LEP, muitas questões que eu já vi, então a gente já tem ideia do que as bancas gostam de cobrar. Pode seguir que vai dar certo. Vamos lá. Então aqui essa parte de assistência. Então fala o seguinte, assistência ao preso, ao internado é dever do Estado, objetivando aí, claro, prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então a assistência estende, olha o que eu falei para vocês, ao egresso. Então vai também se estender ao egresso, né? E as assistências a gente vai ver que ela vai ser o quê? Material. Essa assistência aqui, ela vai ser uma assistência material, vai ser uma assistência jurídica, vai ser uma assistência aqui também, pessoal, que nós chamamos de educacional, uma assistência social, religiosa, uma assistência aí à saúde também, que está lá tudo aí dentro da LEP, tá? É o que nós vamos começar a trabalhar essa parte da assistência. Vamos então aqui seguindo, grave que às vezes a banca cobra só isso aqui, ó. Só isso aqui a banca às vezes gosta de cobrar. Vamos seguindo. E outra coisa, se estende ao egresso, tá? Porque diz que às vezes a assistência ela é privativa ao preso e ao internado. E o egresso, onde é que fica? Porque ó, a assistência estende ao egresso. Então, lembrem disso também na hora da prova. Vamos seguindo então aqui. Tá aí, ó. Escrevi ali, mas tá aí, ó. Assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, mais uma vez, gravem esse artigo 11 aqui, que já caiu algumas vezes. A banca, o que a banca faz? Ela inventa, ela traz uma assistência aí que não existe aí nesse rol, tá? Ela traz uma assistência que não está elencada aí neste rol. Vamos seguindo então, artigo 12, começando a falar sobre assistência material, tá, pessoal? Assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Então, quando a gente fala de assistência material, o que nós temos? Vestuários temos, instalações higiênicas temos e também o que? Alimentação. Então, isso tem a ver com assistência material. Pegadinha de banca. Fala que é o que? Assistência à saúde, por exemplo. Fala assim, ó, assistência à alimentação, assistência à saúde, dentre outras, assistência à alimentação é uma assistência à saúde, né, pessoal? Por quê? Porque a pessoa tem que se alimentar por causa da saúde, mas é uma assistência material.
Avançando, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos, né, e não fornecidos lá pela própria administração. Seguindo aqui, da assistência à saúde. Agora sim, da assistência à saúde. Então, assistência à saúde do preso e do preso internado de caráter preventivo e curativo, mais uma vez, de caráter o quê? Preventivo e curativo. Compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Sabe como que as bancas colocam isso aqui? Né? Que assistência à saúde compreenderá somente, somente o atendimento médico. Não, mas tem o farmacêutico e o odontológico. Grave isso, médico, farmacêutico e odontológico. Não esqueçam, importante aí. Vamos seguindo então, avançando. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento, né? Nesse caso, pessoal, a gente vai ver a questão da permissão da saída, né? E a saída temporária. E aqui existem algumas regras, e uma delas, por exemplo, é justamente essa permissão do diretor, tá? Do diretor, quando ele, por exemplo, ele tem que fazer um exame fora do estabelecimento penal, quando ele vai visitar um parente, uma família que tenha, né, alguém que tenha, não vou dizer visitar, né, até usei a expressão errada, mas quando ele vai, na verdade, no velório, né, de um parente deles, assim, aí sim, agora sim. Então, um velório, por exemplo, alguém que morreu, um ente querido, né, um pai, uma mãe, um filho, então ele tem essa possibilidade de ter essa saída. Isso se aplica, tá, pessoal, tanto aquele que se encontra em regime aberto, em regime fechado ou semiaberto. Há essa possibilidade aí. A gente vai falar depois das saídas, aí a gente vai aprofundar mais isso aqui. Vamos lá, vamos seguindo, vamos avançando. Vamos lá. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto extensivo ao próprio recém-nascido. Então, essa assistência à saúde, né, é claro, vai ser aí assegurada tanto a mulher, principalmente pré-natal, pós-parto, para que a criança possa nascer, né, com a saúde boa, enfim. Então, essa assistência aí é garantida. Da assistência jurídica. Então, aqui a gente falou já da material, e falamos da saúde e agora assistência jurídica. Essa assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado. E essa assistência, pessoal, quando a gente fala assistência jurídica, né, a gente vai falar dos órgãos, né, da própria Defensoria Pública. Né? Defensoria Pública, ela está aí, ó, vamos lá. As unidades da federação, ó, vamos ver aqui o que está falando, ó. Deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, tá aí, né? Dentro e fora dos estabelecimentos penais. Somente dentro? Não, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Seguindo aqui, as unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à própria Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora também dos estabelecimentos penais. Isso aqui, quando cai, a banca cobra mais a questão da literal mesmo. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pela Defensoria Pública. Então vamos ter locais, tá? Locais, né, apropriados justamente para que ele possa, né, conversar como se fosse o advogado, só que o advogado fornecido pelo Estado, porque ele não tem recurso financeiro, então o Estado que vai disponibilizar o advogado, o defensor público, né, para ele, e o local reservado para que ele possa saber do processo, conversar sobre o processo. Então, a norma garante isso também. Avançando aqui, fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdades, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros, tá, pessoal? Para constituir advogado. Nesse caso, se não tem, ele vai ter essa possibilidade, o Estado vai garantir a ele. Avançando aqui, seguindo, pessoal, isso aqui também, ó, cai muito em prova. Então falamos aqui, ó, da assistência, vamos lá, falamos aqui, ó, da assistência material, falamos da assistência à saúde e falamos da assistência jurídica. Agora, assistência educacional, isso aqui cai muito porque as bancas gostam de trazer pegadinhas aqui, né? Então essa garantia da obrigatoriedade do ensino de primeiro grau,
O que a banca gosta? Diz que o ensino do segundo grau é obrigatório. Até o segundo grau é obrigatório. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Por quê? A norma só exige, vamos chegar lá, só exige o primeiro grau. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó, que eu estou falando aqui, ó. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade da federação. Então, do primeiro grau, já vi várias vezes, né? Vou dizer várias vezes, né? Parece que é muita coisa. Mas já vi algumas vezes a banca destacando do segundo grau, tá? Ensino do segundo grau, isso que seria obrigatório. Obrigatório, somente primeiro grau. Eu falo isso aqui 20 vezes, o aluno vai lá e erra, né? Aí não dá. Tem que prestar atenção, gravar, fixar, treinar bastante aí. Vamos seguindo. Artigo 18A, deixa bem claro que o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Ou seja, o princípio da universalização é para justamente alcançar a todos, né? A educação tem que alcançar a todos, tá? Então é o princípio da universalização. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Tá aí, então, muita atenção. Vamos lá. Avançando. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aí aos presos e às presas cursos supletivos, né? Aquele que você consegue, de repente, fechar aí um segundo grau em um tempo menor, né? do que os cursos normais, né? Curso supletivo de educação de jovens e adultos, tá? O parágrafo 3º deixa aí claro que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação a distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas, tá bom? Avançando, quando tiver alguma coisa mais importante, né, que a banca pode cobrar aqui em cima da literal. Então vamos de uma forma bem direcionada, bem objetiva, sem enrolação. Se a banca cobrar aqui, o que eu estou passando para vocês, é justamente a literalidade. Vamos seguindo. O ensino profissional é possível, né, nesse caso? Sim. Será ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico, né? Que às vezes a pessoa está lá cumprindo o princípio da universalização, né? Ou seja, o ensino a todos, né? Mesmo aquele que se encontra na vida de recluso, seguindo, né, pessoal, o que a gente chama de prevenção no Estado Democrático de Direito, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de prevenção no Estado Democrático de Direito, você tem prevenção primária, secundária e terciária. E essa prevenção primária, terciária no caso, é justamente a vida do recluso. Então, garantir esse princípio da universalização faz parte da prevenção no Estado Democrático de Direito, porque você vai estar levando o ensino, a educação, àquele que não teve aí durante sua vida, né? Até isso ajuda a mudar, né, muita coisa na vida da pessoa que consegue, de repente, sair dali com uma certa profissionalização, consegue um trabalho. Então, isso tem a ver com prevenção terciária no Estado Democrático de Direito, tá? Vamos seguindo então aqui, avançando então o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição, tá? Então é adequado aí à sua condição. Vamos seguindo, avançando. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, que ele destaca aqui, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com as entidades públicas ou particulares, que se está em escolas, nesse caso, ofereçam cursos especializados. Então, há a possibilidade ali de ter um convênio também, estendendo, ampliando, né, fornecendo. Isso também tem a ver com o princípio da universalização, ou seja, abrindo o leque para que possa ter mais instituições, né, que possam chegar a lugares que o Estado, de repente, não estaria presente. Não estará presente em alguns casos aí. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, provida aí de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Lembrando, né, que a biblioteca ela é importante até porque ali o preso ele pode exercer a sua atividade de leitura. E a leitura hoje, pelo próprio julgado, posição do próprio STJ,
a leitura, pela leitura, o preso ele pode remir a pena, né? Somente pela leitura. Artigo 21A. O censo penitenciário deverá apurar, né? Então, censo penitenciário. A gente está falando aqui de educação, então o censo penitenciário. O que ele tem que apurar? O nível de escolaridade dos presos e das presas, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio, tá? E também o número de presos e presas atendidos. O que mais aqui? A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Além disso, tá? A existência de biblioteca, mais uma vez, e as condições de seu acervo. Biblioteca importante, justamente, né, nessa visão da leitura para remissão e para aperfeiçoamento e para a qualificação daquele que se encontra lá na vida de recluso. Seguindo aqui também, vamos lá, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Vamos lá, então, avançando aqui. Da assistência social, então já falamos da material, saúde, né, jurídica, educacional e agora assistência social. Então, essa assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Então, prepará-lo justamente para o retorno à liberdade. Incumbe ao serviço de assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos, tá? Ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento, nesse caso, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. O que mais? Acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. O que mais? Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena, da pena e do liberando, nesse caso aí, tá? De modo a facilitar o seu retorno à liberdade. O que mais aqui? Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios, né, da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho. Nesse caso aqui também entra como assistência social. E também, pulei aqui, voltando aqui, orientar nesse caso e amparar, quando necessário, a família, nesse caso, tá, pessoal? A família aí, do preso, do internado e da vítima. Então, olha aí, estendendo, né, a família do preso, né, nesse caso, do próprio internado e da própria vítima, a assistência aí, que a gente destacou aqui. Então, falamos aí da social, né, falamos aí da material, falamos da jurídica, da saúde e educacional. E agora, a última assistência desse rol lá do artigo 11, que é a assistência religiosa. Então, essa assistência religiosa com liberdade de culto. Lembra que eu falei lá no início da aula, lá no primeiro bloco, né, a questão do país ser um país laico. Então, essa liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes, né, no caso, a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado, olha aí que eu falei que tem que garantir um local apropriado para que eles possam realizar o culto, né, seguindo toda a tua tradição, sua religião, enfim. Então isso segue, né, porque o Brasil garante constitucionalmente, né, atende constitucionalmente, até porque vivemos em um país laico onde nós não temos o quê? Uma religião definida, tá bom? Então, o local apropriado lá para os presos. Então aqui, pessoal, agora aqui, ó, destacando para vocês que nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade. Aí, ó, obrigar não. Aí não pode. Obrigar não pode. Agora, olha aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é questão de prova. Você vai gravar isso aqui é questão de prova. Assistência ao egresso. Já falei para vocês aqui um pouco sobre isso. Vou reforçar mais aqui. Olha aí, assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, tá, pessoal? Então, ó, mais uma vez, então essa assistência ao egresso é justamente, né, primeiro, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Ponto importante aqui também, quando ele fala aqui, ó, no artigo 25, que
na concessão, né, nesse caso, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Lembra que eu falei para vocês que muitas dessas assistências serão, nesse caso aí, estendidas a quem? Ao egresso. E eu falei para vocês, tá, pessoal? Voltando aqui para mim, falei para vocês que o egresso, quem é o egresso, né, pessoal? Por exemplo, aquele que está em liberdade condicional durante o período de prova, aquele que está em liberdade condicional durante o período de prova, é considerado egresso? É. Aquele que cumpriu a pena, e esse cumprimento devido, esse cumprimento da pena, ele saiu, né, cumpriu toda a pena dele, saiu, ele se livrou, né, depois de não sei quantos anos, saiu. Então, durante um ano, ele fica na condição de egresso. Aí ele vai ter essa orientação, ou seja, concessão de alojamento, se necessário, tá? Cuidado. Agora, é claro que é subjetivo demais, mas para a sua prova, se necessário, concessão de alojamento e de alimentação. Não esqueçam disso. Por quanto tempo? Já vi banca colocar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, errado. Porque você grava com o egresso, você tem essa condição, quando ele sai, porque pode ser aquele que está em liberdade condicional durante o período de prova, bem como aquele que cumpriu a pena dele e durante aquele 1 ano, a partir de hoje, saiu hoje, estabelecendo, 1 ano ele vai ter ali a sua condição de egresso, tá? Condição de egresso. Aí você tem que gravar para a sua prova o que eu estou falando aqui, importante demais. Por quê? Porque a assistência, quando eu falo aqui de alimentação, né, e nesse caso alojamento, é por um período de 2 meses. As bancas põem 6, 7, 1 ano, 8, o que for, você não vai cair nessa pegadinha. Vamos lá, vamos seguindo então aqui na tela. Então, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação e estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Gravem isso. Seguindo aqui, o prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado? Sim, uma única vez comprovado por declaração de quem? Do assistente social. Uma vez uma pegadinha boba dizendo que era do diretor do estabelecimento. Não, assistente social. O empenho na obtenção de emprego, tá? Então, nesse caso, é o assistente social. E olha aqui, acabei de falar para vocês aí, considera-se egresso, para os efeitos desta lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar, é claro, da saída do estabelecimento, tá? Isso começa a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de quê? Durante o período de prova, pessoal, durante o período aí de prova. Então, muita atenção aí, importante aí para a prova de vocês. E agora, vamos seguindo aqui, a gente vai falar sobre o trabalho, né? O trabalho, ele tem o trabalho interno, né? Aqui só faltou um artigo aqui que eu não fechei, Vamos fechar aqui então. Então, o serviço de assistência social colaborar com o egresso para obtenção de trabalho, vocês vai dar aquele suporte, aquela assistência para ele conseguir lá o trabalho dele, porque a ideia é justamente que ele saia dali e já consiga um trabalho. Então, vamos aqui nessa parte introdutória, que diz o seguinte, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade o quê? Educativa e produtiva. Vamos lá. Qual a finalidade? Educativa e produtiva. Isso cai, pessoal? Cai em prova e o aluno erra, né? A banca inventa aí um monte de finalidade, mas a finalidade é bem clara. Educativa e produtiva. Seguindo aqui, aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene. Por exemplo, segurança de trabalho, né? Às vezes trabalha numa obra, alguma coisa assim, tem que ter. Agora, isso aqui é importante porque muitas bancas gostam de dizer que estão sujeitos ao CLT. Olha aqui, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho. Então, ele está trabalhando lá, tá, vai ganhar um salário? Não, vai ganhar, a gente vai ver que não pode ser inferior a 3/4, está aqui, mas não é salário. Mas e as garantias? Vai ter lá férias, né, tudo? Não, pessoal, não segue a regra da CLT. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, olha quanta coisa, né, para tu ver,
3/4. Imagina se ele não pode ser inferior a 3/4. Vamos supor que ele vem receber um pouco mais de 3/4 de um salário mínimo. Então, o que ele diz? Ó, que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. O que tem que atender, né, com tanto de dinheiro que ele vai ganhar? Ó, brincadeiras à parte. A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Que mais? A assistência à família. Que mais? As pequenas despesas pessoais, tá? Então, tem que também cobrir essas pequenas despesas pessoais. E que mais? Ao ressarcimento, aqui, ó, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Ó, o Estado gasta, não gasta? Sim. Então, ele diz que vai ressarcir o Estado com as despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e sem prejuízo da, nesse caso aí, destinação previstas que nós falamos ali anteriormente. Seguindo aqui, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte, né, restante, ainda como se fosse sobrar, né? Sobrou lá uma migalha, ou não sobrou nada, é complicado, mas olha só, né, pessoal, é piada isso, né? O que ele disse? Que vai guardar aqui, ó, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Outro ponto aqui, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, se ele presta serviço, né, por exemplo, muitas vezes o preso, às vezes, ele tem lá medidas restritivas, algumas que ele tem que cumprir, algumas obrigações, como, por exemplo, aqui a questão de prestação de serviço à comunidade. Então, não serão remuneradas, tá, pessoal? Às vezes, no próprio condenação, efeitos da condenação, tem lá medidas, né, penas restritivas de direito. Né? Às vezes, por um outro crime, ficou condenado por outro, mas tem que cumprir essas penas. Então, aí, ele é obrigado, dependendo do tempo, ele vai cumprir, mas não vai ter remuneração. O que é de importante aqui nesta introdução aqui sobre a questão do trabalho, que eu acho importante, é justamente você gravar os 3/4, tá? Não inferior a 3/4. Gravem isso, não inferior a 3/4. Ok? Vamos lá. Então, ó, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade, tá, pessoal? Então isso aí tudo vai de acordo com as aptidões dele, a capacidade, porque ele não pode obrigar ele a exercer uma atividade que ele não seja capaz, às vezes tem uma certa deficiência, enfim, fez estudar besteira, acabou sendo preso, mas às vezes limitado ele não pode exercer certas atividades, idade, aquelas coisas todas. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Isso aqui cai muito em prova, tá? As bancas dizem que o trabalho é tanto para o preso condenado, bem como para o preso para o preso provisório. Então o trabalho ele não é obrigatório para o preso provisório, grave isso. E só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Agora, pessoal, o preso provisório malandro, que sabe que vai ser condenado, ele já começa a entrar nessa regra, porque ele quer, na verdade, o quê? Remir também o tempo de pena. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa está lá dentro e ele é provisório, está lá numa preventiva, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Ele pode trabalhar e uma vez que ele tenha sido condenado, aquele prazo, né, aquele tempo trabalhado lá quando ele estava na condição de provisório, aquele tempo, né, vai ser mesma coisa, a cada 3 dias, um tempo lá de remissão. Ok? Vamos seguindo então aqui, vamos avançando. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal, tá? A habilitação, a condição pessoal e as necessidades, tá? Também nesse caso as necessidades, a necessidade do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Então, justamente, quando ele tem as suas atribuições definidas lá no trabalho, todas essas situações vão ser levadas em consideração, tá? A habilitação, a condição pessoal, a necessidade futura do preso, o que ele pretende, enfim, né? Então, especializar, né? A parte especializada. Ó, deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Então, ele diz que deverá, a norma destaca aqui, né, que deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo, que é a região, né, justamente que tem uma procura maior, enfim, então não há essa limitação. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada, foi o que eu acabei de falar para vocês, às vezes há uma limitação, uma certa limitação devido à idade. Então, ele pode procurar lá
justamente uma ocupação adequada à sua idade. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Lembra que eu falei? Então, dentro da capacidade dele, então o deficiente, é claro, ele vai justamente trabalhar, né? O deficiente, por exemplo, doente, deficiente físico, mas dentro da atividade que possa ser, ou seja, apropriada ao seu estado, ao tipo de deficiência. O artigo 33, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 e nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. As bancas gostam de mudar isso aqui, tá? Elas colocam às vezes que a jornada de trabalho vai ser, no caso, a jornada de trabalho vai ser, no caso, de 10, 12 horas no mínimo, ou seja, no máximo, fala algumas coisas assim. Mas está aqui, tá? Não será inferior a 6 e nem superior a 8, com descanso, é claro, nos domingos e feriados, também vale a pena destacar isso aí. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então há essa possibilidade, né, de horário especial, e o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado, tá? Então essa formação justamente do condenado. Então esse trabalho ele justamente quando é gerenciado por uma fundação, por uma empresa pública, né, que tem a possibilidade de trazer essa formação profissional, então há essa possibilidade aí também do gerenciamento. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Seguindo, o parágrafo 2º diz que os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Pessoal, até aqui a banca normalmente quando trabalha em cima da literalidade. Vamos avançando, quando tiver, né, um tópico que a gente possa aprofundar mais, aí sim, vamos ganhar tempo aqui, estudo bem direcionado, bem objetivo aí para a prova de vocês. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão com dispensa de concorrência pública os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Então todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alute o artigo anterior que a gente falou, né, a gerenciadora, ou na sua falta do estabelecimento penal mesmo. Seguindo aqui. Então o trabalho interno é aquilo ali, né, toda aquela atividade interna que ele vai fazer, né, que ele vai exercer, que conta também, né, não só o trabalho externo, mas interno também, conta como tempo. Então cada 3 dias há a possibilidade de remir a pena. Isso aqui é interessante, né, isso aqui já caiu várias vezes, né, não vou dizer várias vezes, mas já caiu algumas vezes. E a banca fala sempre, muda a porcentagem, né? Porque, por exemplo, o trabalho externo, ele é possível? É possível. Por exemplo, o pessoal do regime fechado, é possível? É possível. Mas há uma limitação justamente em obras, tá? Em obras, e há uma limitação de 10% daquela quantidade de pessoas que estão ali para exercer aquela obra, aquele trabalho. Então existe essa limitação. Aí às vezes a banca bota 15% para quando quer tornar a questão errada, 20%, 30%, 50%, já vi várias. Então a banca normalmente muda aqui, e aqui que você tem que tomar um certo cuidado. Vamos aqui na tela então, olha só. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, tá vendo? Somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. O limite máximo, pessoal, do número, né, de presos será, olha aqui, ó, 10%, tá? Será de 10%. Então, o limite máximo do número de presos será 10%, mas não é da quantidade de presos não, tá? Esses 10% é justamente aqui, ó, do total de empregados na obra. Então, se tem lá 100 funcionários, logo, desses 100, poderão ali ter 10 presos que se encontra aí no regime semiaberto ou aberto. Regime fechado, pessoal, tá? Nenhum nem outro, regime fechado. É claro que, né, o semiaberto pode, tranquilamente. E o aberto, né, é condição para tal,
ele se encontrar no regime aberto, é justamente um contrato de trabalho. Então aqui, ó, mesmo sendo regime fechado, ele pode trabalhar externamente. Vamos avançando. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Tá? A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso, então isso aí vai depender do consentimento expresso do preso, se ele não quiser, vai depender. E a prestação do trabalho externo a ser autorizado pela direção, né, de estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. O que ele quer dizer aqui, né? Então cuidado, tá, pessoal? Por quê? Aqui eu já vi uma pegadinha recente, não lembro se foi uma questão de prova, se foi... não foi a OAB não, mas enfim, o que acontece? Antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, uma possibilidade de progressão do regime da pena, existia lá a possibilidade dele progredir cumprindo 1/6 da pena, ou seja, sem que fosse crime hediondo, tá? Sem ser crime hediondo. Quando era crime hediondo, nesse caso, entraria na regra lá da Lei 8.072, que era justamente 2/5 e 3/5. Só que isso acabou, não tem mais. Por quê? Porque o artigo 112, trazido aí com nova redação pela Lei 13.964, esse artigo, ele traz lá a progressão. Eu vou falar muito sobre isso aqui, porque isso cai muito em prova, né? Alguns artigos aqui vocês vão ver que eu vou ser repetitivo com vocês, porque cai muito. Então, lá no artigo 112, o que ele fala? Que hoje não tem mais esse negócio de 3/5, 2/5, não existe mais esse dispositivo na lei lá 8.072 do crime hediondo. Então hoje está no artigo 112 da LEP, da lei 7.210. Então lá vai depender, vai ser de 16% a 70%. Se for hediondo é de 40% a 70%, vai depender se houve morte, se não houve, se é primário, se é reincidente. Depois a gente vai chegar lá, eu vou especificar mais isso aqui, no artigo 112. Ainda estamos aqui no 37. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui, o que diz? Para o preso trabalhar externamente, vamos supor, a pessoa entrou, chegou lá, teve lá a CTC, né, Comissão Técnica de Classificação, classificou lá a pena dele, enfim, entrou no regime fechado lá, vai cumprir no estabelecimento, ou seja, numa penitenciária. Então, a penitenciária, que é um estabelecimento penal, justamente aí, para preso, né, em regime fechado, e lá nessa penitenciária, ele tem que cumprir 1/6. Se ele cumprir 1/6, né, porque normalmente, nem sempre ele vai ter essa progressão, né, com 1/6. Mas o que eu estou falando para vocês é, uma vez que, olha aqui, ó, além de ter cumprido mínimo 1/6 da pena. Então, uma vez que ele cumpriu 1/6, por mais que ele ainda não esteja apto a ter progressão, ele já pode trabalhar externamente, entenderam? Ele já pode trabalhar externamente, mas só que ele vai estar dentro daquele grupo dos 10%. Então, a cada obra que tem lá, ou seja, tem 20 funcionários, 10%, somente 2. Tem 200, 10%, 20%. Então, 10% fica limitado a 10%. E não é qualquer preso que esteja em regime fechado. É preso que esteja em regime fechado e que tenha cumprido 1/6 da pena, tá? Então, isso aí é importante para a prova. E a banca troca, né? Ela põe porcentagem, já viu uma vez agora recente aí? Porcentagem. Botar tipo assim, 16%, botar 30%, enfim, 40%. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha aí. Vamos seguindo então, vamos avançando. Vamos lá. Seguindo aqui. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então aqui, ó, pessoal, essa autorização, né, que você tem lá, que a pessoa recebe, justamente para sair, para trabalhar externamente, dentro daqueles 10%, isso pode ser revogado. Como que isso vai ser revogado? Quando ele vacilar. Deu mole lá, vacilou, caiu, né? Então, aqui ele vai ter aí, nesse caso, vai perder esse benefício aí. Vamos seguindo. Passa a ser um benefício, né? Para quem é regime fechado, qualquer saída ali, ufa, o cara deve respirar. Vamos seguindo. Dos deveres, dos direitos e da disciplina. Então aqui, pessoal, né, a gente vai chegar ali, já ali na parte do artigo 50, das faltas graves, do artigo 52, do RDD. Olha só, e são assuntos, tópicos que são cobrados demais na prova aí, tá? Então assim, não tenho dúvidas ainda, vocês estão fazendo polícia penal do estado de Minas Gerais, que vocês vão se deparar com esse tipo de questão aí na prova de vocês. Beleza? Vamos lá então? Vamos seguindo? Vamos lá, vamos com tudo então. Como diz o professor Fernando, né? O foguete não dá ré, então a gente tem que avançar cada vez mais aí. Vamos seguindo aqui. Dos deveres. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Tá? Então, aqui nada a acrescentar.
Constitui-se deveres. Aqui também, tá, pessoal? Vamos trabalhar em cima da literalidade, para a gente, né, não perder tempo aí, tem muita coisa para estudar. Constituem deveres do condenado. Quando cai, é justamente isso, você saber os deveres daquele que se encontra condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, bem óbvio, né? Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, então passa a ser um dever. Conduta oposta aos movimentos, né, individuais ou coletivo, de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens, né, recebidas, submissão à sanção disciplinar imposta e indenização à vítima ou aos seus sucessores. Deveres aí do condenado ainda, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Higiene pessoal e asseio da cela, né, no caso, ou alojamento, e conservação dos objetos de uso pessoal. Então, aplica-se também, né, ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo. Então, mais uma vez, sempre que eu falei para vocês, as regras aqui, lembra que eu falei? Quase todas são impostas ao preso provisório, mas algumas não são obrigatórias. Como, por exemplo, acabei de mostrar para vocês o trabalho. O trabalho ao preso provisório não é obrigatório, mas se o cara não é burro, né, ou seja, se ele quer realmente sair dali quanto antes, e às vezes é um crime com a pena também não tão cheia, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar porque se ele sabe que ele é culpado, ele vai trabalhar. Pode ter certeza. Então, se ele for absolvido, tudo bem, né? Trabalhou, né? Ajudou, mas não vai acontecer nada. Vai receber lá porque pelo seu trabalho, mas não vai remir a pena porque ele saiu. Agora, o que pode acontecer também, muitas vezes, né, a pessoa está ali no regime, trabalhando, então ela está trabalhando, tá? Está trabalhando ali. Aí o que aconteceu? Ele tem uma condena, isso aí na verdade é um posicionamento dentro do STJ, tá? Ele trabalhou. Aí tinha um outro processo, né, contra ele, que ainda estava lá em vigor, e esse que ele que ele foi preso provisoriamente. Então, olha só, ele aqui está sendo responsável, está sendo processado pelo processo A, está lá, começou a trabalhar. Só que ele está no processo B também, né? Cometeu um crime também no processo B. O processo A está correndo, a defesa dele conseguiu inocentá-lo no processo A. Mas só que ele já trabalhou ali 8 meses. E aí? 8 meses, o que acontece? Nada, joga fora? E foi condenado no processo B. Logo depois ele foi condenado em seguida, né? E voltou lá para a prisão. Logo assim, coisas, né, sequenciais. Na verdade, o julgado disse que a pessoa já estava lá mas veja também, né, que você saiu de um para o outro logo na sequência. Então isso ele pode usar para remissão. Aí já é um posicionamento dos tribunais, tá? Não precisa ser esse trabalho naquele processo especificamente. Se ele já está lá dentro trabalhando e ele não foi beneficiado com essa remissão, uma vez que ele foi inocentado, mas foi condenado no outro processo, ele pode se valer desse trabalho para a remissão. Porque cada processo vai ser um processo, porque existe uma comissão técnica de classificação que vai classificar, porque às vezes a pena daquele processo, ele estava ali num semi-aberto, e do outro processo que ele entrou, de repente, né, devido à pena, entrou no inicialmente fechado. Então, não existe integralmente fechado, tá? Isso é inconstitucional. E inicialmente fechado vai ser depender do caso, tá? Nem todos os crimes hediondos vão ser inicialmente fechados, então tem que tomar cuidado com isso também. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vai depender do prazo, né? Se é de até 4 anos, de 4 a 8 anos ou acima de 8 anos. Então, vamos lá. Então, aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto neste artigo. Vamos lá, vamos avançando. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Então, dos direitos, né? Os direitos, né? Nesse caso aí, do preso, né? Do condenado. Enfim, constitui direitos do preso. Alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, ó, até previdência social tem, né? Constituição de pecúlio também, nesse caso aí, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, né? O descanso e a recreação, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, assistência material à saúde jurídica, educacional, social ou religiosa e também proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. E entrevista pessoal e reservada com o advogado também. Ó, visita do cônjuge, da companheira, de parentes, né, e de amigos em dias determinados. Chamamento nominal, tá? Negócio de apelido, né? Ladrão, aí ladrão, aí ladrão. Isso não pode, é chamamento nominal, tá? Pelo próprio nome.
igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor, né, do próprio estabelecimento e representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Além disso, também aqui, né, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios, né, de informação que não comprometam a moral, né, os bons costumes, né? Não vai ter ali Wi-Fi, né, ficar navegando e tal, né, WhatsApp, Instagram, nada disso, tá, pessoal? Não pode comprometer a moral e os bons costumes. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então aqui, esse atestado, né, é de pena a cumprir justamente cada ano, porque vai ter o abatimento de quanto ele remiu a pena ali, mas ele até pode perder, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Dependendo do tipo de falta, ele pode até perder parte dessa pena remida aí. Vamos seguindo aqui. Aí ele diz aqui, ó, os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Ok? Um é justamente esse contato com o mundo exterior, o outro é lá o inciso 10 que fala da visita do cônjuge e o outro é do inciso 15 que fala da proporcionalidade na distribuição do tempo de trabalho, o descanso e a recreação. Vamos seguindo aqui então, vamos avançando. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção, né, sobre a questão lá dos direitos e deveres, né, os direitos e deveres aí do condenado. Artigo 43 diz, deixa bem evidente lá que é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução, tá? Então essas divergências, elas vão ser resolvidas pelo juiz da execução. Vamos seguindo aqui, vamos lá, vamos avançando. Ó, disposições aí gerais, né, na parte da disciplina. Então aqui, pessoal, a gente começa a falar da parte da disciplina. Então aqui é justamente assunto muito cobrado também. Tudo que a gente falou aqui cai. Mas já estou dando a bola para vocês, né? Quando fala de trabalho interno e externo, cai bastante. Né? Quando fala lá da parte inicial, lá, ou seja, do princípio da individualização da pena, da classificação lá da pena, enfim, da comissão, o CTC cai também bastante. E essa parte aqui também, né, da disciplina. Por quê? Porque aqui justamente durante a execução como que ele vai ter que se comportar e aqui ele está sujeito a faltas graves. Eu vou mostrar para vocês no artigo 50 quais são essas faltas graves. E depois vamos falar no artigo 52 sobre o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. E as sanções, né? Quem é que pode aplicar as sanções? Estão lá no artigo 53. Né? Por exemplo, o diretor, a autoridade lá administrativa, que é o diretor, poderia aplicar aí um RDD? A gente vai ver que não, porque isso aí é uma competência do juiz da execução. Mas ele pode aplicar, por exemplo, o isolamento em cela, o isolamento na cela, né? Então, por alguns períodos ali, e a gente vai destacar aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre essa parte da disciplina. Então, ó, a disciplina consiste justamente na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Então vamos lá. Quais são as pessoas que estão sujeitas à disciplina? Isso aqui é importante demais. Justamente, né, o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito e o preso provisório. Por quê? O aluno acha que a disciplina é somente para aquele que se encontra privado da sua liberdade, tá? Não, mas seja privação da liberdade ou restrição de direitos e também o preso provisório, todos estão sujeitos aí à disciplina. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Princípio da legalidade, né? Então não posso criar uma sanção, uma falta grave, por exemplo, sem ter o quê? Lei. Então não há falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, tá? Lembre disso. Então as sanções não poderão aí colocar em perigo
a integridade física e a moral do condenado. É vedado o emprego de cela escura. Mas o isolamento em cela é possível, professor? É possível, a gente vai ver. Mas é vedado o emprego é vedado o emprego de cela escura, não é permitido. São vedadas as sanções coletivas, e aí, pessoal, as bancas colocam, né, que é possível sanções coletivas, errado, tá? Então, há vedações sobre as sanções coletivas, não é possível, gravem também isso aí. Artigo 46, o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será, nesse caso, será cientificado das normas disciplinares. Então, o condenado ou o denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Justamente, ó, meu amigo, a regra aqui é essa. Se vacilar, se escorregar, vai tombar, né? Vai tombar assim, não, vai perder, né? Não vão matar o cara, né? Calma aí. Mas ele vai perder. Ou seja, ele vai perder, por exemplo, às vezes o cara, ele não sabe, mas uma besteirinha, que quando ele vai cometer falta grave, ele já começa a perder algumas coisas ali, né? Como, por exemplo, a questão da progressão, mexe um monte de coisa. Eu vou falar para vocês, a remissão da pena. Então, tem muita coisa aqui que, se caso ele venha cometer falta grave, quem vai perder é ele. Então, ele tem que estar ciente disso, ó. Se você fizer isso aqui, vai perder. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Avançando. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa, que em regra é quem? O diretor, conforme as disposições regulamentares. E avançando aqui, tá? Seguindo aqui, o que diz aí o artigo 48? O artigo 48 deixa bem claro, bem evidente aí, que na execução, tá, pessoal? Ó, na execução das penas privativas de liberdade, então na execução das penas privativas, perdão, nas penas restritivas de direito, né? Li uma coisa e falei outra. Nas restritivas de direito, o que acontece, né? Nesse caso aí, porque quando a pessoa às vezes foi presa, né? Às vezes dependendo da pena, em vez de ele ficar privado da sua liberdade, ele pode ter restrição dos seus direitos. Então, o poder disciplinar será exercido, nesse caso aí, pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Aí depois ele vai lá no parágrafo único e diz o seguinte, olha o que ele destaca aí, pessoal. Ele destaca a seguinte situação, né? Importante aí também para a prova de vocês. Nas faltas graves, a autoridade, nesse caso, representará ao juiz da execução para fins, então, cometeu falta grave, no caso, a autoridade lá do presídio, o diretor, por exemplo, vai representar o juiz da execução para fins dos artigos 118, inciso 1, que é justamente lá, vocês vão ver, que é sobre a questão da prática, né, do fato definido como crime, nesse caso, doloso, né, ou falta grave, né? Então cita lá no artigo 118, no artigo 125, se você for lá no artigo 125, vocês vão ver que o artigo 125 fala sobre esse benefício, alguns benefícios, né, que serão ali revogados quando o condenado, né, automaticamente, né, revogado quando o condenado praticar fato definido como crime ou falta grave, tá? Então alguns benefícios desses que nós falamos como exemplo aqui, a saída temporária, né? A saída temporária no artigo 125, o 127, a gente vai falar, mas já até falei para vocês aqui, é justamente a questão da remissão. Então, o que diz lá no 127? Vocês vão ver, né, que no 127, caso ele venha cometer uma falta grave, o juiz pode revogar quanto? 1/3, tá? 1/3 ele pode revogar, 1/3 daquele tempo remido. Então, ele conseguiu lá abater, né, boa parte, mas vacilou e escorregou, né? Então, por isso que eu falei, tombou no benefício aí, né? Porque ele vai acabar justamente perdendo parte desse benefício aí que ele conseguiu com todo aquele sacrifício. Então vai ter que pensar duas vezes antes de cometer uma falta grave. E o artigo 181, parágrafos 1, tá? Letra D, no caso, o que diz lá, né? Nesse caso, né? Sobre a questão da prestação de serviço à comunidade. Justamente, ele vai ter lá, justamente no artigo 181 das conversões, né? Que fala lá das conversões, justamente fala sobre praticar falta grave. Então lá, essa prestação de serviço, ela será convertida quando o condenado praticar falta grave, por exemplo, tá? Então nesse caso aí está lá na linha D e segundo também, né? 181, parágrafos, né? Primeiro, no caso a linha D, e segundo que fala sobre a limitação no fim de semana. Depois a gente vai falei de uma forma bem rápida aqui, só para vocês não ficarem vendidos aqui nesses artigos, mas daqui a pouco mais para frente, a gente vai avançar bem nessa parte aí, que é uma parte muito cobrada também
e a gente vai ver todos esses detalhes aí. Vamos seguindo aqui, vamos avançando, vamos com tudo. Das faltas disciplinares. Vamos fazer o seguinte, pessoal, como a gente já está ali quase fechando o bloco, vamos fazer o seguinte, melhor assim. Então olha só, né, começamos a falar na parte disciplinar. Então isso aqui é regra geral, lembrando, né, que as faltas graves, e é claro, né, pessoal, a falta grave vai mexer com a liberdade dele, né? Vai mexer com a liberdade, porque o cara quer sair o quanto antes. Então, pessoal, temos que ter aqui, tá? Temos que ter advogado, né? Temos que ter contraditório, ampla defesa, tá? Mas olha só, vamos fechar esse bloco aqui. Um abração, pessoal. Até mais aí.